Retornando com o Jornal Abre Aspas, e final de ano traz uma preocupação com a queda no número de doações de sangue. Para comentar como é que está a situação do Hemocentro aqui de São José dos Campos, nós recebemos aqui nos estúdios o Paulo Pontes, que é responsável pelo setor de captação de doadores. Paulo, primeiramente, obrigado, bem-vindo aqui a SP Rio Mais, um bom dia. Bom dia. Nós, na verdade, do serviço, em nome dos pacientes que nós atendemos mensalmente, agradecemos essa oportunidade de trazer à tona esse assunto de tanta relevância para a sociedade, né? É uma tendência mesmo, né, nesse período agora de festas, de final de ano, caírem essas doações, mas você estava comentando comigo que justamente já há um certo planejamento para incentivar, né, que essas doações aumentem, né? Sim, sem sombra de dúvida. Na verdade, ao longo do ano existem alguns momentos onde existe uma queda natural em função de diversos fatores, né, externos, vamos dizer assim, e a gente, obviamente, se preparando para isso, já começa algumas ações para que essa queda não represente nenhum tipo de impacto ao atendimento dos nossos pacientes. O sangue pode ser estocado? Até qual é a validade de uma coleta? Na verdade, assim, o sangue doado entra para nós como nós chamamos de sangue total. Não é? Então a gente vai dividir em alguns componentes o sangue, cada um desses componentes ele tem uma estocagem distinta e um tempo de validade distinta. Eu vou citar para vocês, que eu acho que é o que tem maior relevância, porque representa cerca de 65% das nossas transfusões, que são as células vermelhas, as hemácias, e essas têm uma durabilidade relativamente curta de apenas 42 dias. Então, assim, é um processo muito dinâmico, né? O nosso serviço ele atende aqui em todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte, realizando em média 3.500 transfusões por mês. Então a gente precisa de uma constante doação, não só para manutenção dos estoques, mas até para garantir o atendimento, né? Porque é um número bem significativo de pessoas que recebem sangue. Existe aquela pessoa que vai até o hemonúcleo, o hemocentro, doar o sangue porque tem um amigo, um parente que está precisando. Agora, essa questão do doador voluntário, né, daquele que se dispõe realmente a ir até lá e ajudar e contribuir, tem crescido essa taxa de doadores voluntários aqui na região, aqui em São José? Sim, na verdade isso é até um fator de o que muito nos orgulha, né? O serviço hoje ele está bem à frente do restante do país no que diz respeito à questão da doação voluntária, e a gente vem avançando ao longo desses anos, um avanço muito importante. Há 20 anos atrás, quando a gente iniciou esse trabalho de disseminação da importância da doação para a população, dividindo um pouco mesmo a responsabilidade, porque a nós, Banco de Sangue, cabe a garantia da qualidade do processo, né? Que esse sangue seja benéfico ao paciente que vai receber. Contudo, a gente de nada ficaríamos de mão atada, vamos dizer assim, se não tem a doação de sangue. E a população, não só de São José, mas de todo o Vale, tem respondido de forma muito positiva, onde nós saímos de 18% de doadores voluntários, isso há 20 anos atrás, perdão, e hoje nós estamos tendo uma média de 82% das nossas doações são de doadores voluntários. Isso é muito relevante até pela frequência dessas pessoas, né? São pessoas já sensibilizadas e conscientizadas da importância, e com isso a frequência dessas pessoas é grande ao nosso serviço. A gente tem hoje doadores que comparecem impreterivelmente a cada 60 dias e 4 vezes ao ano, no caso dos homens. Então isso para a gente nos dá uma segurança de saber que vamos poder contar com ajuda. Essa é a regra? Quer dizer, a pessoa pode doar quantas vezes por ano? Então, ela tem uma distinção entre homens e mulheres, até porque a mulher ela já tem uma perda mensal, né, através do fluxo menstrual. Então, os homens eles podem doar a cada 60 dias e realizando até 4 doações no ciclo de um ano. Já as mulheres, o intervalo é um pouco maior, de 90 dias, e podendo realizar até 3 doações ao longo do ano. E qualquer pessoa pode doar? Como é que funciona o esquema de idade, peso? Olha, é muito simples, na verdade. Basta a pessoa ter entre 16 e 69 anos, e nessa questão da idade eu só preciso fazer 2 observações. A primeira é que o menor de idade ele deverá estar na presença de um responsável legal, né, o pai ou a mãe. E a segunda é que até 69 é para aquelas pessoas que já são doadoras. Quem for realizar a sua doação pela primeira vez, ela pode ter no máximo 60 anos de idade. Além disso, os homens eles devem pesar mais de 50 quilos, as mulheres mais de 55. É fundamental o doador trazer um documento com foto,
ter dormido bem na noite anterior e não vir em jejum. Isso é um mito ainda que se existe em relação à doação de sangue. Até, na verdade, assim, vamos dizer assim, as pessoas linkam a doação de sangue com o exame de sangue que requer o jejum. A doação de sangue, ela não só não precisa do jejum, como é fundamental o doador tomar o seu café da manhã. O que nós pedimos é apenas que essas pessoas evitem alimentos gordurosos, leite, derivados do leite, ovos e frituras. E, por fim, é importante estar em boas condições de saúde. Sim, e como é que se prova que você está em boas condições de saúde? Então, na verdade, assim, existe uma etapa pré-doação, vamos dizer assim, né, um processo de triagem, onde primeiro o doador faz um teste de anemia, né, para ver se ele não está com anemia, porque obviamente se tiver ele não pode doar, né? E a próxima etapa é para nós o setor mais importante, que é justamente a triagem de doadores. Então o doador ele passa por uma entrevista onde ele vai ser avaliado exatamente se ele está apto para realizar a sua doação ou não. Então é ali que a gente vai avaliar a aptidão do doador para a doação de sangue. E o sangue ele é avaliado também depois que ele foi doado? Sem sombra de dúvida. Então a doação ela é feita até das 7 ao meio-dia e meia, né, de segunda a sexta, e no período da tarde os nossos profissionais se deslocam aos laboratórios exatamente para a realização dos exames de doenças que transmitem pelo sangue. Então todos os dias esses exames são feitos na parte da tarde e esse sangue doado já no final da tarde, por volta de 17h30, ele já está liberado para ir para os hospitais. Na sua avaliação, o que mais dificulta que tenha no Brasil mais doadores de sangue, de repente, porque existe realmente uma campanha, pelo menos nessa parte, o Brasil tem até tido bons resultados aí de campanhas, como você mesmo disse, os doadores voluntários aumentando, mas o que mais dificulta na sua avaliação que esse número possa ser ainda maior ainda? Olha, primeiro assim, o Brasil, sem sombra de dúvida, ainda precisa avançar muito, né? Segundo o próprio Ministério da Saúde, só 1,8% da população doa sangue aqui no nosso país. E segundo a Organização Mundial de Saúde, para não haver falta de sangue, é primordial que pelo menos de 3 a 5% da população doe sangue para justamente não ter a falta. Segundo, eu me sinto à vontade em dividir isso com vocês, até pela experiência que eu tenho, que são já 23 anos correndo atrás dos doadores, né? E assim, a falta de informação, sem sombra de dúvida, mesmo hoje, com todo o aparato de tecnologia que se tem no que diz respeito à comunicação, a falta de informação ainda é a principal barreira para as pessoas não doarem sangue. E eu digo isso não só para quem ainda não doou, mas assim, muito para quem já é doador, né? Então, assim, nesse nosso contato diário com a população, é muito comum a gente se deparar com pessoas dando seu depoimento. Olha, eu era doador, mas agora eu descobri que eu estou com diabetes. Vou citar para vocês o exemplo mais clássico. Eu descobri agora que eu estou com diabetes e aí eu resolvi, não posso mais doar. E, na verdade, a diabetes não é uma doença que impeça a doação. Então, assim, certamente a falta de informação ainda hoje é a principal barreira para as pessoas não doarem sangue. E vocês ainda têm que aturar, vamos dizer assim, questões de notícias falsas que circulam. De repente, eu vou doar sangue, eu vou perder meu sangue, vou ficar mais suscetível a doenças. Isso é um mito que tem que ser quebrado por vez, né? Com certeza. Não, assim, além desses, existem outros também, como se eu doar o sangue, eu vou ter que doar, doando sangue uma vez, eu vou ter que doar sempre, porque o meu organismo vai se acostumar. E, na verdade, assim, o sangue vai engrossar, ou eu vou engordar, ou eu vou emagrecer. E obviamente, são mitos, né? Porque esse processo de reposição do sangue, ele já acontece de forma natural. Então, todos os dias, o nosso organismo elimina milhões de células do sangue e as repõe, né? Então, a medula óssea está constantemente produzindo sangue para haver essa reposição. Então, quando você doa sangue, você só acelera esse processo. E como eu falei, até citei anteriormente, na questão das mulheres, isso já é um processo que acontece natural. Essa perda de sangue e essa reposição de sangue. Então, são mitos que devem ser quebrados, sim, para a gente garantir, obviamente, que assim, nós não queremos que ninguém precise de sangue, mas é de suma importância até para a vida que, caso alguém precise, o banco de sangue esteja abastecido, né? Porque se a gente avaliar que a nossa região é cortada ao meio pela rodovia de maior fluxo e, infelizmente, com acidentes diários, né? Então, assim, a gente tem que sempre estar preparado para o pior, querendo que não venha, mas se vier, que a gente esteja preparado, porque não teremos tempo daí, então, correr atrás de doador, né? Além do Hemocentro aqui de São José,
Existem hemocentros aqui na nossa região, outros? Existe sim, e tem aqui em São José, na verdade, existem 2 serviços, né? O nosso, o Serviço de Hemoterapia de São José dos Campos, e o Hemovale. Além de nós, temos o Hemocentro de Taubaté e o Hemocentro de Bragança Paulista. Então somos em 4 na região. Esses hemocentros estão dando conta dessa população grande da nossa região aqui, metropolitana. Sim. Assim, como a gente falou, né, inicialmente, existem alguns momentos mais delicados no que diz respeito à manutenção de estoque, mas a princípio o atendimento tem sido garantido. São os hospitais que vêm atrás do sangue e dos hemocentros? Na verdade, assim, as unidades, na verdade, as instituições, elas já têm o banco de sangue de assistência, né? Então, eu vou citar um exemplo. Na verdade, o médico que está acompanhando o caso do paciente, que define se ele vai precisar ou não, e aí ele encaminha para uma unidade transfusional dentro do próprio hospital. Então, os bancos de sangue, ele tem uma unidade dentro dos hospitais exatamente para realizar a transfusão. Tá, vocês então têm o estoque e vão abastecendo esses pontos aí nos hospitais. Exatamente. Então, na verdade, a gente tem um estoque na nossa unidade central, onde são feitas as coletas, e a gente tem hoje 12 agências transfusionais espalhadas aqui na região e que esse estoque é reabastecido constantemente. Muito bem. Bom, vale reforçar aqui e ressaltar a importância da doação. Esse é o nosso intuito, cada vez mais, né, de trazer esses doadores, de crescer esses doadores voluntários. Então, procure o Hemocentro, o Hemonúcleo da sua cidade para fazer a doação aqui em São José dos Campos. Para quem quer doar, aonde fica, o horário de atendimento, o telefone, passa para a gente todos os detalhes. Vamos lá, o nosso serviço ele fica na Rua Antônio Sais, número 425, no centro, ao lado da Santa Casa. O horário de doação é de segunda a sexta, das 7 ao 12h30, e o telefone para contato, caso alguém tenha alguma dúvida, é o 3519-3766, ou então através do WhatsApp 981360011. Perfeito. Bom, bons trabalhos aí nesse final de ano e parabéns pelo trabalho, né? E que a SP Rio Mais está de portas abertas aqui sempre para vocês poderem divulgar, enfim, incentivar cada vez mais os doadores. O nosso serviço que mais uma vez agradece vocês, né, por abrir essa porta, né, esse canal de comunicação para a gente levar para a população a importância desse gesto. E fica aí o convite, né? A gente está até com o slogan de que antes de viajar, venha doar, né? Porque nós estamos de fato tendo daqui para frente uma queda nas doações e a gente espera que isso não impacte no atendimento dos nossos pacientes. Perfeito. Obrigado, Paulo, pelas informações, pela entrevista.